Olá, sou a doutora Paula e hoje vamos falar sobre um dos tratamentos da obesidade, que é a cirurgia bariátrica. O que o médico nutrólogo deve levar em consideração quando indica uma cirurgia bariátrica é a resolução número 2429 de 2025 do Conselho Federal de Medicina. Um dos critérios é a avaliação do índice de massa corporal. O que é esse índice? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Se o resultado for maior ou igual a 40, sem comorbidades, o paciente não apresenta doenças e apresenta esse índice maior ou igual a 40, temos uma obesidade grau 3, que é avaliada pela Organização Mundial de Saúde como obesidade grau 3, uma classificação. Se a gente classificar de acordo com a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica, temos como uma obesidade mórbida esse nível de IMC maior ou igual a 40. Quando for relacionado a maior ou igual a 35 e também com comorbidade, temos como diabetes ou hipertensão, temos a classificação pela Organização Mundial de Saúde grau 2, obesidade grau 2, e uma obesidade severa pela Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica. Quando o índice de massa corporal estiver maior ou igual a 35 e menor que 40, com comorbidades, ou seja, hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2, temos a classificação pela Organização Mundial de Saúde de obesidade grau 2 e pela Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica como uma obesidade severa. Quando esse índice está maior ou igual a 30 e menor que 35, com comorbidades específicas como diabetes tipo 2, apneia severa, apneia do sono severa, esteatose hepática, existe a classificação de obesidade grau 1 pela Organização Mundial de Saúde e obesidade moderada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Essa também considerada uma indicação para síndrome metabólica, que existe uma diferença entre cirurgia bariátrica e síndrome e cirurgia metabólica, que a gente aborda em outros vídeos. E temos uma pergunta relacionada aos pacientes que são indicados a fazerem a cirurgia bariátrica, passado por essas indicações, eles têm a dúvida que é: doutora, vou passar fome depois da cirurgia bariátrica? Então a gente tem como responder de duas formas, que é a parte anatômica e a parte hormonal. A parte da resposta que a gente pode dar relacionada à anatomia é que existem dois tipos de cirurgia e essas duas cirurgias estão sim na resolução do Conselho Federal de Medicina 2429 de 2025, que são a cirurgia do bypass gástrico, que é a cirurgia desabsortiva e restritiva, ou seja, ela vai diminuir o tamanho do seu estômago e também ela vai alterar a absorção dos nutrientes, dentre eles as proteínas e vitaminas, minerais e todos os outros macronutrientes, e por isso a suplementação pós-bariátrica é necessária e deve ser avaliada e manter um acompanhamento com seu médico nutrólogo. A parte da outra cirurgia que é regulamentada pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, é a cirurgia de sleeve, que é uma cirurgia estritamente restritiva. Essa parte da anatomia, então a gente pode considerar que o paciente não vai passar fome, por essas duas razões, porque ele vai ter um estômago em menor tamanho e o que ele comer já vai dar saciedade o suficiente, porque também está relacionado à parte hormonal, que é a grelina, um hormônio chamado grelina, que ele está em sua maior parte no fundo gástrico do estômago.
as células de todo o sistema digestivo secreta esse hormônio, e esse hormônio, quando a gente está em jejum prolongado, ou mesmo jejum durante algumas horas, vai liberar esse hormônio que vai fazer vai ao nível do centro da fome, do hipotálamo no cérebro, e vai indicar que a gente está com fome, vai dar a consciência que a gente precisa comer. Esse hormônio está localizado, maior parte dele, da secreção dessas células que secretam esse hormônio, estão no fundo gástrico. Então eu vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos na parte do Atlas, que aqui a gente tem o fígado, né, a vesícula, e aqui está o estômago. Essa parte aqui é o fundo gástrico, onde é a parte de cima aqui, é onde se mais secreta esse hormônio chamado grelina. Aqui tá por dentro do estômago, ele é todo regular. Então, toda essa parte da curvatura maior tem as células, que são essas células fúngicas, que produzem esse hormônio chamado grelina. Na cirurgia, que eu vou mostrar também aqui para vocês, a gente corta, secciona, né, melhor dizendo. Esse aqui é um desenho bem ilustrativo, mas aqui tá ruim de ver. Que a gente corta o estômago. A gente faz a secção aqui tá o esôfago, aqui tá o estômago, então faz o corte, e essa parte aqui é o fundo. Então isso aqui fica fora, tá mostrado aqui, ó. Então, o que é sleeve? Sleeve é como se fosse uma manga, um tubo que faz o estômago ficar nesse tubo. E toda essa parte aqui onde secreta esses hormônios é seccionado e retirado do paciente. Isso aqui não fica dentro, porque essa técnica é a restritiva. Então, a gente só vai ficar só com essa parte do estômago, como se fosse um tubo alongado. Talvez aqui fique melhor para ver. E aqui corta o estômago, secciona o estômago e fica só com essa parte aqui em tubo, tá? Isso aqui é outro tipo de cirurgia. E o Y de Roux, o estômago, ele fica bem pequenininho, porque existem 2 cortes que vai ser feito. Que aqui tá o estômago, então o corte fica mais ou menos assim. E aí isso aqui sai. O tamanho do estômago fica pequeno. E a parte da secreção, pouca grelina, pouco hormônio da fome. E aqui já as anastomoses, claro, que é um desenho ilustrativo. E vocês também, a gente pode ter um vídeo aqui no Instagram, que esse vídeo vai pro Instagram, e a gente tem lá, e tá lá nos destaques do Instagram Cirurgia Bariátrica, os tipos de cirurgia em forma de vídeo. Aí fica mais fácil para você ver. Se tiver alguma dúvida a mais também, claro, coloque aqui nos comentários as suas dúvidas. E claro, existem outras indicações relacionadas à idade da cirurgia bariátrica. Entre 16 e 18 anos é indicado conforme a avaliação multiprofissional, tem que ser liberado, mas é reconhecida pela essa resolução do CFM. E também os profissionais têm que ser habilitados para avaliação, como médico nutrólogo. Também é importante ter uma avaliação de outras especialidades e de acordo com a sua doença, comorbidades que você tenha, história médica, tudo isso vai ser avaliado para a indicação, e o procedimento deve ser bem avaliado, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Também a parte nutrológica tem que ser avaliada no pré-operatório, porque tem que existir um preparo para você fazer a cirurgia e já sair depois já com uma reserva bem adequada para a sua recuperação e cicatrização, tanto interna dos órgãos, porque tem bastante
bastante secção de órgão e sutura, como também a parte da pele, da cicatrização da pele. Então, não é só da pele quando a gente fala em cicatrização, mas a cicatrização interna, que deve já ser preparada antes da cirurgia, bastante tempo antes, para que você consiga até ter uma boa recuperação e menos tempo de internação hospitalar. Ficamos por aqui por hoje e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!